Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais importantes da filosofia ocidental para descobrir o significado original e bem surpreendente da palavra cultura. É sério, a resposta pode desafiar tudo o que a gente acha que sabe sobre essa palavra tão comum. Vamos pensar um pouco. Quando a gente ouve a palavra cultura, o que vem à mente? É quase que um mosaico de imagens e ideias que se formam na nossa cabeça, né? Coisas que parecem definir quem somos. Pois é, logo pensamos em arte, em comida, música, tradições, sabe? Todas aquelas coisas que definem um povo, uma sociedade. É uma palavra enorme que acaba abraçando quase tudo sobre o jeito de viver de um grupo. E é aqui que o nosso mistério começa de verdade. Vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a Inglaterra do século XVII, para ver como um dos maiores pensadores da história entendia esse conceito de um jeito, nossa, radicalmente diferente. Bom, então vamos lá. Nossa investigação nos leva direto para a obra-prima de Thomas Hobbes, o Leviatã, que foi publicado lá em 1651. E isso por si só já é bem significativo. Numa obra que simplesmente moldou o pensamento moderno, essa palavra já estava lá, só que com um sentido que, olha, se perdeu com o tempo. Nosso trabalho aqui é justamente resgatar essa ideia original. E a chave para desvendar esse enigma todo está no latim. Hobbes, como um bom erudito da sua época, baseou o conceito dele na palavra latina cultus. E é aqui que as coisas começam a fazer muito sentido. Então, o ponto central é este aqui. Para Hobbes, cultus é, na sua essência, um trabalho estratégico. É uma ação feita de caso pensado, com um objetivo bem claro: conseguir alguma coisa em troca. Não é algo passivo, não. É uma atividade com um propósito muito bem definido. E aqui o próprio Hobbes nos dá a primeira grande pista. Ele conecta cultos diretamente com a ideia de adoração. Mas espera aí, como é que trabalho se conecta com adoração? É exatamente isso que a gente vai ver. Hobbes, então, pega esse conceito de trabalho estratégico e divide ele em dois caminhos bem distintos. E essa divisão depende do objeto sobre o qual o trabalho é aplicado. E essa imagem aqui ilustra a divisão de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o trabalho aplicado a coisas que podemos controlar, como a terra. Do outro lado, o trabalho aplicado a seres que têm vontade própria e que, bom, a gente precisa conquistar a cooperação deles. Vamos focar primeiro no primeiro caminho. Hobbes usa a palavra cultura de um jeito que até só familiar pra gente hoje. Cultivar a terra é cultura. E numa metáfora belíssima, educar uma criança é cultivar a mente dela. Resumindo, o primeiro sentido de cultura para Hobbes é o cultivo direto. É aplicar trabalho em algo que a gente consegue moldar para ter um resultado mais ou menos previsível, um benefício natural. Agora, a parte realmente interessante que essa citação nos mostra é como ela abre a porta para o segundo caminho. Quando o objeto do nosso trabalho tem vontade própria, a estratégia muda completamente. Não dá para cultivar uma pessoa poderosa do mesmo jeito que se cultiva a terra. É preciso cortejar, influenciar. E a isso, Hobbes dá um nome de adoração. E Hobbes dá exemplos bem concretos. Tentar ganhar o favor do povo, por exemplo, era chamado de publicola, que significa, literalmente, culto ao povo. E claro, a forma mais alta desse tipo de trabalho era o cultus Dei, a adoração a Deus. Nos dois casos, a ideia é a mesma. É um trabalho para obter um benefício de um ser que não se pode controlar. Mas afinal, qual é a lógica por trás disso tudo? Como é que um sentimento interno se transforma nesse ato externo que Hobbes chama de cultura ou cultus? Hobbes descreve um processo bem claro. Tudo começa com a honra, que é um reconhecimento interno do poder de alguém. Esse sentimento, então, se manifesta do lado de fora através da adoração, com ações e palavras. E o conjunto de todo esse processo, do sentimento até a ação, é o que ele entende por cultus. E tem mais uma evidência aqui. A palavra colere, que tem a mesma raiz de cultura, é usada por Hobbes de forma consistente com o sentido de adoração religiosa. Isso só reforça essa conexão super profunda entre o ato de cultivar e o ato de adorar. Então, para a gente recapitular de forma bem clara, para Thomas Hobbes, a palavra cultura tinha esses dois significados fundamentais, e ambos, veja só, ligados à ideia de um trabalho estratégico para se obter um benefício. E essa é a grande revelação. Aquilo que hoje a gente considera a expressão mais autêntica de um povo, Hobbes enxergava como uma série de ações calculadas. A cultura, na sua origem filosófica, não era sobre identidade espontânea, mas sim sobre estratégia, trabalho e influência.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, não é? A língua que a gente usa está cheia de fósseis, de ideias antigas. Olhar para a história de uma palavra como cultura mostra como os conceitos evoluem e às vezes perdem completamente o sentido original. O que mais será que está escondido no nosso vocabulário do dia a dia?